E aí, tudo bom para você? Eu tenho um conhecido que se chama José Rivandro Agripino de Almeida, mas como o nome dele é comprido, todo mundo chama ele simplesmente de Zé. Assim também é com a mais nova tecnologia que está invadindo o nosso modo de viver, a inteligência artificial. Daí, para facilitar, a gente chama ela simplesmente de IA. Mas o que é mesmo a inteligência artificial, a IA? Então, saca só. Inteligência artificial é tipo o cérebro do computador. É uma forma da máquina pensar e aprender coisas sozinha, como se fosse uma pessoa mesmo. Sabe quando você está usando o celular e começa a receber sugestões de coisas que você gosta? Isso é inteligência artificial. Ou quando você fala com o assistente do celular, tipo a Siri ou o Google Assistente, eles também usam essa tal de inteligência artificial para entender o que você está falando e responder de volta. É tipo quando seu filho começa a aprender as coisas. No começo ele não sabe de muita coisa, né? Está iniciando. Mas aí ele vai aprendendo, vendo o que acontece ao redor dele, o que as pessoas falam e fazem. Com a inteligência artificial é mais ou menos assim também. A máquina vai aprendendo com as informações que ela recebe e vai ficando cada vez mais esperta. Então, basicamente, a IA é uma forma da máquina aprender sozinha e pensar quase como se fosse uma pessoa. Mas, por enquanto, ela não tem sentimentos nem nada. Ainda não chegamos nesse ponto, né? Ainda bem. Agora, de uma forma mais técnica, posso te dizer que a IA é um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas que possam realizar tarefas que normalmente requerem a inteligência humana, a nossa inteligência. Isso inclui aprender com as experiências, entender a linguagem humana, reconhecer padrões e fazer previsões. Ao contrário dos programas de computador tradicionais, que seguem uma sequência de instruções para realizar uma tarefa, os sistemas de IA são projetados para aprender e melhorar com o tempo, como se fosse um cérebro humano. Eles usam uma quantidade enorme de dados para aprender e se adaptar a novas situações. Por exemplo, os sistemas de IA são usados em assistentes virtuais como o Google Assistente ou a Siri. Você confirma que quer ligar para Mercado Gondim Celular? Ligando para Mercado Gondim Celular. Mas tem uma coisa, você sabe falar com a IA? Tipo aquele bate-papo interessante, ou você está somente numa conversa mole? Tudo bem, a IA é uma novidade, você está iniciando uma nova amizade, um novo relacionamento, mas antes que esse relacionamento caia na monotonia, na mesmice e você perca o interesse, é importante que você transforme a IA numa parceira diária que pode te ajudar na vida. Cara, nas suas atividades domésticas, no seu trabalho, no seu crescimento pessoal, a IA pode fazer muito por você. Afinal, a gente está falando de alguém muito inteligente, com muito conhecimento e que pode, com pouca margem de erro, te ajudar em muitas áreas. Sabe aquela decisão errada que você tomou porque não sabia das coisas? Ah, se eu soubesse disso, se alguém tivesse me avisado, teria tomado outro rumo. Pois é, seu assistente virtual de IA pode te ajudar a ficar esperto. A forma mais comum hoje de falarmos com a IA é através do chatbot, que se parece muito com os aplicativos de mensagem instantânea que a gente usa todo dia, como o WhatsApp, o Telegram, o Messenger e outros que tem por aí, né? Esse formato ele facilita muito a nossa interação com a IA. É como se a gente estivesse falando com outra pessoa, mas na realidade uma robô de conversação. Uma robô. Mas você precisa saber falar com ela, de forma que ela entenda a sua necessidade ou dúvida e possa então te dar uma resposta útil e produtiva. Aqui neste vídeo eu quero compartilhar algumas regras básicas de comunicação com a IA e que são muito importantes para você manter um bate-papo cabeça. Primeira regra, quando a gente está falando com uma pessoa e vai mudar de assunto, a gente sempre sinaliza isso, certo? Senão a outra pessoa vai ficar confusa e não vai entender o que estamos falando. Por exemplo, se a gente está falando de um problema de saúde e de repente a gente começa a falar de futebol, mistura tudo, começa a falar do jogo de ontem, do Palmeiras que deu de 4-0 no Guarani, caramba, não é legal. Então a gente dá uma pausa ou emite algum sinal de que vai mudar de assunto. Da mesma forma, não é bom misturar assuntos que não tenham a ver com o assunto principal que iniciou a conversa com a IA, senão ela não vai entender direito e pode dar uma resposta enviesada. A segunda regra, quando a gente for mudar de assunto, é sempre bom limpar a memória da IA para ela não misturar as coisas. A maioria dos aplicativos de IA, tipo o ChatGPT, o Bard ou o Claude,
tem um botão para a gente iniciar um novo chat e limpar a memória do programa. Não é aconselhável você transmitir para a IA pública seus dados pessoais, tipo seu CPF, o RG, endereço, números de cartões, telefones e por aí vai. Você pode até citar esses tipos de documentos, mas nunca passe os dados reais para garantir sua segurança contra fraudes. Quarta regra, lembre sempre que você tem inteligência humana que deve sempre mandar na inteligência artificial. É você que impede coisas para a IA e nunca o contrário. Quinta regra, tenha sempre um pensamento crítico com as respostas que a IA te entregar, por mais legais que elas sejam. Cheque as fontes das informações e tenha sempre bom senso e prudência, principalmente respostas nas áreas jurídicas, direitos legais, acesso a crédito, aos cuidados de saúde, seguros e qualquer área que possa ter um impacto nas oportunidades de vida ou preconceitos sociais. Não vai sair por aí fazendo tudo o que a IA te comentar ou mostrar. Fica esperto. Dito isto, vou compartilhar nesta série algumas dicas sobre prompts que tenho guardadas na minha biblioteca pessoal. Tem muita coisa boa, hein? E funciona. Mas antes, a gente tem que saber o que é um prompt. Literalmente, um prompt, que é uma palavra inglesa, significa incitar, instigar, estimular, sugerir. Mas no contexto da IA, um prompt se refere a uma instrução ou entrada que é fornecida a um sistema para gerar uma resposta específica. Como exemplo, em um chatbot, um prompt pode ser uma pergunta ou declaração que inicia uma conversa ou solicita uma resposta específica da IA. Embora existam diferentes modelos de IA, os Large Language Models, já falei sobre eles num vídeo aqui, como funciona o cérebro das IAs. Tem um link na descrição, dá uma olhadinha lá. A maioria deles ele consegue processar uma estrutura simples de prompts, desses modelos. Então você vai conseguir se comunicar bem com qualquer IA se seguir as dicas que eu estou compartilhando com você. Este assunto sobre prompts ele é muito importante. É fundamental para você interagir com a inteligência artificial. E ele é extenso também. Daí a gente vai falar muito dele. Mas hoje nós vamos ficar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, a sua paciência vai se esgotar. Este é o primeiro vídeo que faz parte de uma série sobre prompts chamada Papo Cabeça com a IA. Continue comigo no vídeo número 2 da série, onde eu vou compartilhar com você algumas técnicas top para a construção de prompts de sucesso, testadas e, como eu falei, funciona, viu? Curta este vídeo e assine esse canal Reviva Top. Até o próximo!